Hoje nós vamos mostrar como você pode aprender a identificar as pedras de cor amarela. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Eu sou o Jair Monteiro e neste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série sobre identificação de pedras. Nós estamos fazendo essa série através das cores, então nós estamos falando de pedras de cada cor, quais pedras existem de cada cor. Até a presente data nós já falamos das pedras de cor verde, das pedras de cor azul e das pedras de cor vermelha. Os links vão estar aqui na descrição. Muitas pessoas querem aprender a identificar pedras, querem aprender a olhar uma pedra na natureza ou então no mercado e saber de que pedra se trata. Então nós já falamos que para isso não existe um manual prático, a gente precisa realmente ver os minerais, entender o que eles são, conhecer as principais características para poder passar a identificar. Existem casos que só mesmo em laboratório para você saber de que pedra se trata, principalmente as pedras já lapidadas, que é um pouco mais difícil. Mas nesse vídeo falaremos das principais pedras de cor amarela e você já vai pelo menos conhecer as pedras que existem nessa cor. Então fica atento aí a cada detalhe do vídeo, se precisar você volta ao vídeo e olha o trecho novamente. Não tem como se aprofundar em cada mineral, mas você vai conhecer os principais que existem. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o seu like para o YouTube te recomendar mais vídeos dessa série. Então vamos lá falar das pedras de cor amarela. Nós vamos começar pelas pedras mais comuns que são encontradas. Nossa primeira pedra de hoje é o jaspe amarelo. O jaspe é uma pedra que existe em várias cores, é uma pedra da família das calcedônias. Geralmente o jaspe ele tem essa cor opaca, não passa luz, não é translúcido. A cor do amarelo, do jaspe amarelo, pode ir de um amarelo intenso até um amarelo ocre, meio terroso. São pedras duras, geralmente 7 na escala de mols. É uma pedra relativamente comum de ser encontrada, principalmente em rios, e também é muito usada para fazer joias de baixo custo e também muito procurada pelo meio esotérico. A nossa próxima pedra é a ágata amarela. A ágata também é uma pedra muito comum de ser encontrada principalmente em rios, ela também é da família das calcedônias. Só que a ágata ela passa a luz, ela é geralmente translúcida, mais cristalizada, é uma pedra também bastante dura. Uma das principais características da ágata são essas bandas, essas listrinhas paralelas que podem ser brancas ou até mesmo com uma cor sutil. Nem todas as ágatas têm essas bandas, nem todas as calcedônias também de cor amarela translúcida têm essas bandas, mas é uma pedra muito comum de ser encontrada rolada de rio e também é utilizada em joias de baixo custo. A calcita. A calcita é um mineral constituinte de calcário e tem o cálcio como seu principal elemento formador. É o principal constituinte dos calcários e mármores, ocorrendo também em conchas, bem como cimento, rochas sedimentares e também os carbonatos. A calcita é uma pedra de dureza baixa na escala de mols, apenas 3 na escala de mols, e devido às impurezas, ela pode existir de diversas cores. A calcita de cor amarela, geralmente ela é de cor amarelo clarinho com manchas brancas. Mas também existe a calcita ótica, que é um tipo de calcita que é totalmente transparente. E existe a calcita ótica de cor amarela também. O citrino. O citrino é um quartzo de coloração amarela. É muito comum, formação de cristais também sextavados, assim como o cristal de quartzo, assim como a ametista. O citrino natural ele existe, ele tem essa coloração amarelo, meio champanhe, meio acastanhado, às vezes meio conhaque. Mas é muito comum de ser vendido no mercado, e a maioria é esse caso, que é a ametista queimada. Isso é o que? Quando eles pegam a ametista, a pedrinha roxa lá, e passam por um tratamento térmico, onde ela é aquecida com um método especial, e esse aquecimento faz com que ela mude de cor, ficando amarela, da cor do citrino. Geralmente a ametista queimada, que é esse citrino tratado, ele tem uma coloração mais amarelinha, muito amarelo claro, e já as pedras naturais, elas tendem mais um pouco para o alaranjado ou para o acastanhado. Essa pedra aqui que eu mostrei na abertura desse vídeo, trata-se de um quartzo hematóide. Ele é um quartzo com inclusões ferruginosas por dentro que deixam a pedra assim, amarelinha. Mas é por conta das inclusões, diferente do citrino, que tem toda uma formação cristalizada amarelinha. Esses hematóides podem ter de várias cores, tanto amarelo quanto vermelho, meio alaranjado, ferruginoso. Ele é cheio de veiozinhos que deixam a pedra dessa cor. Muito comum de ser encontrado rolado de rio também. Opala amarela. Nós já falamos de várias opalas, existem opalas de praticamente todas as cores. A opala não é exatamente um mineral, ela é um óxido de sílica hidratado, um mineraloide, que provém de matéria orgânica.
A opala amarela pode ser opala comum, ela pode ter um tom opaco até translúcido. As opalas mais comuns podem até se assemelhar um pouco ao jaspe amarelo, só que são peças bem mais leves e frágeis. Existem as opalas amarelas translúcidas, que são as opalas de fogo. As opalas de fogo são bem mais valorizadas no mercado e elas têm esse tom amarelo mais puxado para o alaranjado. As opalas amarelas podem ou não exibir aquele famoso jogo de cores. Geralmente as opalas de fogo não têm tanto jogo de cores. No caso, não é comum que as opalas de fogo tenham jogo de cores. O âmbar. O âmbar também não é exatamente um mineral. Ele é um mineraloide que provém da resina de árvores fossilizadas. Ele também existe em algumas outras cores, mas a principal e mais conhecida é essa de cor amarelo, amarelo meio dourado. Não confundir o âmbar com resina de árvore. O âmbar ele é uma resina de árvore que já foi fossilizada por milhões de anos. Existe um meio de transição que se chama copal. Nós temos aqui a resina, aí nós temos o copal e nós temos o âmbar. Esse copal é como se fosse uma transição entre a resina natural, de árvore vegetal, e o âmbar. No Brasil, o que é mais encontrado é o copal. Esse copal às vezes é vendido como âmbar, mas o âmbar ele é um pouco diferente, ele é mais valorizado, inclusive. O copal é mais barato. E existe sim aquele âmbar com inseto dentro. Se você já viu isso em alguns filmes, achou que pudesse ser ficção, na verdade é real, existe os ambares com inseto dentro. O que acontecia com o inseto? Pousava na árvore, a seiva da árvore cobria o inseto e aquilo acabou sendo fossilizado com o inseto lá dentro, sim. O olho de tigre. O olho de tigre é uma pedra muito comum, embora ela não exista no Brasil, assim, não existe no Brasil na natureza, de forma natural. Mas ela é muito comum de ser encontrada, ela vem geralmente da África. O olho de tigre é uma pedra da família dos quartzos. Na verdade, trata-se de uma crossidolita silicificada, onde ela passa a ter a sílica. É um exemplo clássico de pseudomorfismo. E isso faz com que ela tenha esse efeito irisante depois quando ela é lapidada. Esse efeito muito bonito, inclusive, esse efeito irisado na pedra. Ela é lapidada em cabochão para mostrar melhor esse efeito, que se chama acatassolamento. A calcopirita. A calcopirita é um sulfeto de cobre e ferro. Possui um brilho metálico que tem uma cor amarelo latão ou amarelo ouro. A formação dessa pedra costuma ocorrer onde eram ambientes hidrotermais. A calcopirita, que tem o cobre e o ferro, ela é uma das pedras mais confundidas com ouro. É o famoso ouro de tolo. Assim como a pirita, que também existe a pirita dourada, ela é muito confundida com ouro. No entanto, a calcopirita ela tem um brilho assim muito exagerado, que não acontece com ouro na natureza. Ela chega a ter bem reflexos, é uma pedra muito bonita inclusive. A bronzita. A bronzita é um mineral do grupo das piroxenas. Ela é um silicato de magnésio. A dureza da bronzita é em torno de 7 na escala de mols. Ela exige cores que vão do marrom até o dourado, com reflexos metálicos, metalizados. Nós já fizemos um vídeo aqui onde mostramos em mais detalhes a bronzita, algumas amostras que a gente tem aqui. Eu vou deixar o card aqui em cima, vou deixar também na descrição, se você quiser dar uma olhada em mais detalhes como são essas pedras, é muito bonita. Um detalhe, você já pode ter percebido ou pode começar a perceber, principalmente se você já viu os outros vídeos das outras pedras de outras cores, é que em uma mesma pedra existem várias cores. Então, mais importante do que apenas decorar a cor é prestar atenção nas características da pedra e na sua formação. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o mundo das pedras, eu sempre estou recomendando a dica de livros, o livro Gemologia para Iniciantes do professor Jusemar. É um livro assim barato, é um e-book barato para quem quer aprender, se aprofundar mais no mundo das pedras sem gastar muito. Lá tem todas as pedras que a gente está falando aqui e tem mais as outras todas, das outras cores que a gente ainda vai falar e que nós já falamos nos outros vídeos. Então eu super recomendo, o link vai estar aqui na descrição. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, você me pergunta lá nos comentários que eu te respondo. Crisoberilo, que diferente do mineral berilo, ele é um aluminato de berilo. Ou seja, apesar dos nomes parecidos, são minerais bem diferentes. O nome crisoberilo vem do grego e significa cristal dourado. O crisoberilo é a terceira pedra preciosa mais dura que existe, ficando entre o córidon e o topázio. O córidon tem dureza de 9 na escala de Mohs e o topázio tem dureza de 8. E o crisoberilo tem dureza de 8,5. E a densidade pode ficar entre 3,5 e 3,85. São 3 as principais variedades do crisoberilo. Tem o crisoberilo comum, o crisoberilo simófono, que é o crisoberilo que dá o efeito olho de gato. Ele é lapidado principalmente em cabochão para dar esse efeito óptico. É uma pedra muito valorizada e muito cara, inclusive. E tem também a alexandrita. A alexandrita também é um crisoberilo. A granada.
A granada é um nesosilicato com dureza de 6,5 a 7,5 e densidade de 3,1 a 4,3. A granada, embora seja mais conhecida na cor vermelho ou vermelho vinho, que é no caso das granadas que são chamadas de rubi do cabo, ela pode existir em outras cores, como marrom, verde e também no caso amarelo. Gemas de granada de cor amarelo são um pouco raras e não são muito comuns no Brasil. Turmalina amarela. As turmalinas pertencem ao complexo grupo dos ciclosilicatos, em que vários minerais diferentes podem compor as turmalinas. Cada mineral diferente pode dar uma propriedade diferenciada ou então uma cor diferente para a turmalina, que pode existir em praticamente todas as cores. A turmalina amarela lapidada pode não ser muito facilmente reconhecida. Talvez precise de uma análise em laboratório para definir se é realmente uma turmalina amarela. Elas em estado bruto, todas elas são muito características da formação de tubinhos, muito característico de todas as turmalinas. A turmalina amarela, alguns tipos também são chamados de turmalina canário. O heliodoro. O heliodoro é um ciclosilicato de berilo e alumínio. O heliodoro, na verdade, é da família do berilo. Nós já conhecemos o berilo, sabemos que ele pode existir de diversas cores. Quando o berilo é verde, é conhecido como esmeralda. Quando o berilo é azul, nós chamamos de água marinha. E no caso o heliodoro é o berilo de cor amarelo, amarelo esverdeado. Essa cor amarelo esverdeado do heliodoro é por conta do manganês, ferro e titânio na sua composição. Existe também o berilo amarelo, que é simplesmente chamado de berilo dourado, que ele não tem essas mesmas composições. E diferente do heliodoro, o berilo amarelo ou berilo dourado, ele tem uma cor um pouco mais puxada para o alaranjado, acastanhado, parecendo um pouco mais com o citrino natural. Note que algumas pedras são bem semelhantes a outras que já mostramos e nesses casos, quando ela é lapidada, só a análise em laboratório para definir do que se trata. Quando ela é em estado bruto é um pouco mais fácil por conta dessas características principais, no caso a formação hexagonal do berilo. O enxofre. Enxofre é um sólido mineral classificado na tabela periódica como um não metal e representa 3% da massa terrestre. Isso é muita coisa, é um dos minerais mais abundantes na face da Terra. Em temperatura ambiente, o enxofre é um sólido de coloração amarela, ele é frágil, quebradiço e não tem cheiro. Mas em contato com hidrogênio, ele pode se transformar e emitir um forte cheiro de ovo podre, que é muito característico do enxofre. O enxofre é um mineral muito procurado pelo meio esotérico e também por colecionadores. É um mineral bastante bonito, inclusive. Em alguns casos é possível até lapidar algumas amostras, no caso quando existe o quartzo, que tem inclusões de enxofre. Safira amarela. A safira é um mineral que pertence ao grupo dos corindons, que tem dureza 9 na escala de mols, perdendo apenas para o diamante, é o segundo mineral mais duro que existe. Nós já vimos que as safiras podem ser praticamente de todas as cores. As safiras amarelas geralmente têm um amarelo clarinho, mas pode existir uma grande variação entre tonalidades das safiras de cor amarela. Geralmente é o amarelo vívido de cor clara. É um dos casos também que pode ser necessário uma análise em laboratório para confirmar que trata-se de uma safira amarela, que são pedras bem valorizadas. A maioria das safiras no Brasil, tanto as amarelas como as outras cores, vem de fora. O Brasil não é um produtor de safiras, existe aqui, mas as que existem são poucas e não são de boa qualidade. Diamante amarelo. Sim, existe o santo grau das pedras, o famoso diamante, que tem dureza de 10 na escala de mols, o mineral mais duro que existe na Terra. Também existe na cor amarela. Já falamos que o diamante ele pode existir praticamente todas as cores, mas não são pedras coradas como as outras. Os diamantes geralmente têm uma cor um pouco mais sutil, um pouco mais acinzentada. E geralmente existe uma gradação de cores dos diamantes, que vão desde um amarelo quase branco até um amarelo um pouquinho mais vívido. Existem diamantes de cores vívidas também, tanto amarelo como outras cores, mas como sempre são muito raros e extremamente caros. Então eu acredito que falamos de todas as pedras de coloração amarela, pelo menos as principais. Mas se você acha que faltou alguma, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários para a gente saber. Lembra que o link do livro lá, Gemologia para Iniciantes, vai estar aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida, entre em contato pelos comentários também. Não esquece de deixar o seu like para o YouTube estar sempre recomendando nossos vídeos, inclusive os outros vídeos dessa série. Agora o YouTube vai te recomendar um vídeo para assistir, e o outro é o último que a gente fez neste canal. Espero você em um deles, mas por enquanto é só. Valeu e até mais!